A politóloga Paula Espírito Santo junta-se a nós por videochamada para uma análise a este Conselho de Estado. Muito boa noite, seja bem-vinda ao Fala Portugal. Parece estar a ser um dos Conselhos de Estado mais longos dos últimos tempos. Estará o tema TAP a ser o mais discutido? Boa noite, certamente esse é um dos temas da agenda, vai haver uma avaliação, ou pelo menos o Presidente queira ouvir o ponto da situação na perspectiva dos Conselheiros de Estado do ponto de vista económico, social, político. Ele tem já muita informação, uma vez que também já reuniu com os partidos há 2 dias, tem também informação a partir de todo o debate que se desenrolou ontem do Estado da Nação. E, no fundo, o que ele quer agora, e nesta regularidade que ele tem tido de marcação trimestral destes debates e, desculpem, destas reuniões do Conselho de Estado, no fundo, o que ele nos quer dar também é uma visão com a auscultação de figuras de grande relevo do ponto de vista nacional, sejam antigos Presidente da República, como Cavaco Silva ou Ramalhianes, sejam figuras importantes como o Presidente do Tribunal Constitucional, do ponto de vista da justiça, sejam figuras também, por exemplo, da sociedade, como Lídia Jorge, António Damásio, figuras eminentes do ponto de vista da cultura e da literatura. Ou seja, ele tem aqui uma visão quase como se fosse um conjunto de senadores, bastante independentes, uma boa parte também já tiveram funções importantes do ponto de vista político e do ponto de vista nacional e da justiça. Uma parte também, por exemplo, Pinto Balsemão, já tiveram também oportunidade de reunir em todas estas sessões e são figuras da confiança do Presidente da República e, no fundo, agora é como se houvesse aqui um ponto da situação externo a toda a competição e combate político que se viu ontem no debate na Assembleia da República sobre o Estado da Nação e depois também uma posição que é, no fundo, mais independente e que permitirá também ao Presidente da República tomar melhor o pulso da situação, não esquecendo que o próprio Primeiro-Ministro e também o Presidente da Assembleia da República, por inerência, fazem parte do grupo dos Conselheiros de Estado e, como tal, também vão escutar, talvez vamos esperar nós também de uma forma bastante, vamos dizer assim, que possa incorporar também estas sugestões e o escutar é importante para também tomar decisões futuras, agora do ponto de vista do Primeiro-Ministro, mas vão ver também, no fundo, de uma maneira mais distante ou equidistante de todo o debate político que tem vindo a ocorrer nas últimas semanas e neste último ano da legislatura. Professora, e Marcelo Rebelo de Sousa pretende também ser a última voz a ficar na cabeça dos portugueses antes das férias políticas? Esse é um ponto também a salientar e bastante importante. No fundo, ele está a posicionar-se perante a opinião pública e perante os portugueses como sendo o fiel da balança, que deve ser, do ponto de vista constitucional, como sendo alguém que garante o regular funcionamento das instituições, alguém que é vigilante, que no fundo pode permitir que todos possam ter conhecimento de diferentes perspectivas, diferentes visões, por parte de diferentes intervenientes na sociedade, e ele vai ser uma espécie de interlocutor público com o país, porque ele também já deu a indicação de que vai dar, no fundo, uma posição, uma súmula daquilo que escutou e da visão que estas figuras têm enquanto Conselheiros de Estado sobre o ponto da situação atual do país, em termos económicos, sociais e políticos. Isso vai ser bastante importante. E também vai permitir, no fundo, tomar algumas decisões sobre, no fundo, a relação que ele tem com o próprio Primeiro-Ministro, tudo isto no recato das reuniões que os dois têm, mas que deve também contemplar a maneira como a sociedade, como os partidos, como toda a nossa democracia entende o atual estado da situação e a atual condução política por parte do Primeiro-Ministro e do Executivo. E quem te parece que poderá estar a ser o conselheiro mais crítico do Governo? Ultimamente, se formos a auscultar pela visão ou pela apreciação mais pública da sua voz, eventualmente Cavaco Silva será uma dessas figuras. Penso eu que talvez se tenha, depois de deixar a política ativa, por assim dizer, tem sido talvez o principal crítico da atuação do governo
e talvez se espere, se bem que ele vai estar também face a face com o Primeiro-Ministro, talvez se espere que ele que mantenha essa forma mais acutilante, mais livre, por assim dizer também, de se expressar relativamente ao funcionamento e à maneira como o Executivo está a ser conduzido por António Costa. Mas julgo que há aqui também muitos membros que são, podemos dizer, de diferentes fações políticas, outros que são perfeitamente independentes, no caso da Justiça, mas talvez essa possa ser uma das figuras que tem mais interesse em fazer-se ouvir, porque tem vindo, pelo menos, a dar esses sinais publicamente. E depois temos, por exemplo, Marcos Mendes, que certamente não será uma figura que venha a evidenciar um pendor crítico, mas sabemos também que tem, do ponto de vista político, é de uma facção política diferente da do Primeiro-Ministro e tem sido crítico também no plano do comentário político. A Leonor Beleza, uma antiga ministra do PSD, poderá ser também uma figura que tem alguma relação ou que tem algum interesse também em manifestar o seu ponto de vista, particularmente tendo em conta as funções que vai desempenhando, sobretudo na ligação com a saúde. E depois temos outras figuras, por exemplo, Pinto Balsemão, talvez tenha também a oportunidade de expressar a sua oposição em relação ao que se está a passar, porque também o fez recentemente. E no fundo temos aqui depois outras figuras que poderão ter uma visão mais próxima eventualmente do Partido Socialista. Muito ou bem, não, professora. mas Obrigado pela sua análise. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.